Graça e paz, meus queridos amigos do YouTube, aqui Fernando Vargas, novamente com vocês no canal Pregando o Evangelho, para trazer uma breve reflexão da Palavra de Deus para que possamos crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Queridos, com muita alegria hoje nós vamos falar do Salmo 23, esse salmo tão lindo, tão sublime, talvez um dos salmos mais doces da Bíblia, não é verdade? Bom, eu fiz um vídeo do Salmo 91, né, aqui para o canal. Se você ainda não viu, vou deixar o link aqui na descrição. E depois disso, numa conversa com a minha esposa, ela me disse: por que você não faz uma série, então, com os salmos, né? Vai expondo aí os salmos mais conhecidos, os salmos mais famosos, e aí a gente vai trabalhando nos salmos. O que eu achei muito bom. E aí, com a sugestão de um inscrito aqui, ele pediu que fizéssemos, então, do Salmo 23. E eu achei ótimo, então, essa sugestão. Um dos salmos mais famosos da Bíblia, junto com o Salmo 91, que eu já falei. Então eu vou trazer hoje aqui essa exposição do Salmo 23. Mas antes da gente começar, já se inscreveu aqui no canal? Você tem compartilhado as nossas mensagens? Eu quero pedir para que você curta os vídeos, tá bom? Que isso ajuda o canal a ganhar mais relevância e o YouTube indicar mais os vídeos aqui do canal, tá bom? Então, vamos lá, direto para o Salmo 23. Fica comigo até o final que tem muita coisa boa aqui que eu creio que vai edificar a sua vida, tá bom? Vamos lá então. Então, o Salmo 23 é um salmo de Davi e ele começa assim: O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. É uma das sentenças mais famosas, mais faladas por cristãos e não cristãos, não é? Mas vamos parar para analisar essa sentença e eu vou dividir ela em duas partes, né? A primeira, o Senhor é o meu pastor. Algo que a gente precisa ter a noção aqui é que a primeira metade do Salmo, Davi traz essa alegoria, né, de o Senhor como o nosso pastor. Lembrando que Davi ele foi pastor de ovelhas, então ele consegue trazer para o seu relacionamento com Deus aquilo que ele viveu enquanto pastor, não é? Eu fiz um vídeo aqui, na verdade foi o primeiro vídeo do canal, até um dos mais bonitos, que é desfrutando da paternidade de Deus, aonde que eu falo que após eu me tornar pai, a minha compreensão e a minha vivência desse relacionamento da paternidade de Deus aumentou muito. Paternidade de Deus é algo que já sempre falou muito alto na minha vida, mas depois que eu me tornei pai, isso ficou muito mais latente, muito mais forte, né? A minha compreensão e a minha vivência desse relacionamento. Então, Davi vai trazer essa alegoria através da vivência que ele já teve como pastor. Então, ter o Senhor como pastor, para Davi e para nós, é termos o Senhor como aquele que cuida, como aquele que alimenta, como aquele que protege, como aquele que guia, como aquele que corrige o caminho errado, porque é isso que o pastor de ovelhas faz. Na verdade, ele cuida, ele apacenta, ele leva a lugares de alimento, ele leva a lugares de águas, ele corrige aquela ovelha que se desgarra, ele dá direção para suas ovelhas para os caminhos certos, não é? Então, o Davi traz essa alegoria desse relacionamento, então dessa bênção que é ter o Senhor como nosso pastor. E aí a gente pega em João, no capítulo 10, que Jesus fala que ele é o bom pastor, né? E que o bom pastor é aquele que dá vida pelas ovelhas. Aí eu trago essa questão aqui, se você é pastor, e está vendo esse vídeo, não sei em que momento você vai ver esse vídeo, mas você é o tipo de pastor que dá a vida pelas ovelhas, é o tipo de pastor que nutre, que dá direção, que corrige os caminhos errados, é aquele que serve as suas ovelhas, ou é aquele tipo de pastor que só se alimenta, né, da lã do seu rebanho, dos dons, dos bens daquilo que o seu rebanho possui, não é na verdade? O bom pastor é aquele que dá vida pelas ovelhas. Então, o papel do pastor, ele é o de servir, ele é o de alimentar, ele é o de proteger e de cuidar. Então, quando nós temos o Senhor como nosso pastor, ele que é o nosso Pai, que é o nosso Deus, que é perfeito. Então, todas essas características, todos esses atributos do pastor nos são garantidos, só que de uma forma plena e perfeita. Amém? Então, por isso, pelo fato de o Senhor ser meu pastor, ele pode
concluir a sentença com nada me faltará, porque o pastor é aquele que provê tudo aquilo que a ovelha necessita. Provê o alimento, provê a água, provê o descanso, provê a sombra, né? Protege dos inimigos. Então, Davi ele consegue fazer essa analogia, porque o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Não é? Ele me faz repousar em pastos verdejantes. O que significa isso para uma ovelha, né? Um pasto verdejante. É um pasto onde eu tenho todo o alimento que eu preciso. Eu não preciso me preocupar em ter que me deslocar e achar outro lugar de pastagem, porque o lugar que o Senhor me leva é o lugar aonde Ele me provê de todo o alimento que eu preciso. E ali Ele me faz repousar, Ele me faz descansar, Ele tira a minha preocupação quanto ao meu sustento. Está lá em Mateus 6, né? Ali dentro do Sermão da Montanha, né? Quando Jesus fala para nós não nos preocuparmos com as coisas acerca desta vida. E eu já fiz um vídeo aqui no canal também sobre isso, não é? Então o Senhor ele nos faz repousar, descansar, tirar a nossa preocupação em um lugar onde Ele provê todo o nosso alimento, toda a nossa nutrição, todo o nosso recurso, não é verdade? Leva-me para junto das águas de descanso. Águas de descanso. Então ele vai prover o alimento, ele vai prover a água, ele vai prover o descanso, né? Refrigera a minha alma. Jesus ele nos diz que nesse mundo teríamos aflições, mas para que tivéssemos bom ânimo, porque ele venceu o mundo. Então nós podemos no Senhor descansar em um lugar onde nós temos o alimento e onde nós temos descanso para nossa alma. Não tem como o cristão viver bem neste mundo, em aliança com este mundo que jaz no maligno. Então, como Jesus afirmou, no mundo tereis tribulações, mas o Senhor nos leva para lugares onde a nossa alma ela encontra descanso, a paz que excede todo entendimento. Jesus nos diz que Ele daria-nos a sua paz, mas não a paz que o mundo dá, não é verdade? E o apóstolo Paulo também vai falar lá em Filipenses que Deus nos tem para nós uma paz que excede todo entendimento, que é esse lugar que o Senhor nos leva de águas tranquilas, onde a nossa alma é refrigerada. Continuando aqui, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Guia-me. Eu fiz um vídeo aqui, para mim acho que é também um dos vídeos mais lindos aqui do canal, o Rio de Deus e o nosso relacionamento com o Espírito Santo. Eu vou deixar o link aqui na descrição, peço que depois você possa ver esse vídeo. O fato de o Espírito Santo ser o nosso guia, né? Eu uso o texto de Romanos 8,14 para falar ali no vídeo, que a palavra, todos aqueles que são guiados pelo Espírito Santo, pelo Espírito de Deus, esses são os filhos de Deus, não é? Ali a palavra guia é como alguém que toma pela mão e leva do início de uma caminhada ao destino final. Então, aqui, guia-me pelas veredas da justiça, fala-me do Espírito Santo que me toma pela mão e me guia nos caminhos do Senhor, pelas veredas da justiça. Porque nós, sem o Senhor, sem o Espírito Santo, na natureza adâmica caída, jamais poderíamos andar por caminhos de justiça. Mas quando nós nascemos de novo, quando nós nos tornamos filhos de Deus, e o Espírito Santo passa a habitar em nosso espírito, e nós vamos crescendo na nossa caminhada cristã, conforme nós vamos amadurecendo, o Espírito Santo é aquele que nos toma pela mão e nos guia por esses caminhos de justiça que o Senhor tem. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Queridos, como eu disse, o próprio Jesus nos afirmou que teríamos aflições nesse mundo, que nós seríamos perseguidos por causa do nome dele. Então, aqui fala que não necessariamente nós teremos que andar, mas fala que ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. E o que é um vale? O vale é um lugar baixo, o vale é um lugar de declínio, o vale é um lugar de sombra, o vale é um lugar normalmente, muitas vezes, pode ser um lugar deserto, pode ser um lugar que não seja deserto,
mas aqui está trazendo essa conotação de vale de sombra da morte, então um lugar deserto, um lugar escuro, um lugar sem alimento, um lugar diferente daqueles pastos verdejantes que pode acontecer na nossa caminhada cristã. Mas ele fala que eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo. No Salmo 136, Davi vai falar que onde ele poderia se esconder do Senhor, não é? Se ele fosse para os mais altos lugares ou para os mais baixos lugares, ali o Senhor estaria com ele. Eu vou ler aqui uma passagem do próprio apóstolo Paulo falando sobre um momento da caminhada dele, da vida dele, onde ele passa por esse vale e ele teve sua confiança plena somente no Senhor, que está aqui na segunda carta aos Coríntios, a partir do versículo 8, diz assim: porque não queremos, irmãos, que ignoreis a tribulação que nos sobreveio na Ásia, pois que fomos sobremaneira agravados, mais do que podíamos suportar, de tal modo que até da vida desesperamos, mas já em nós mesmos tínhamos a sentença de morte, para que não confiássemos em nós mesmos, mas em Deus que ressuscita os mortos, o qual nos livrou de tão grande morte e livrará, em quem também esperamos que nos livrará ainda. Não é, queridos? Veja que o apóstolo Paulo, a gente vê que muitas das vezes ele sofreu perseguições, apredejamentos, açoites, e aqui ele fala de um momento nas suas viagens missionárias que ele está na Ásia e ele foi tão afligido que ele desesperou da própria vida e já não tinha mais confiança em si para poder preservar a sua vida, mas ele fala então que a confiança dele estava em Deus, que ressuscita os mortos, e Deus o livrou da morte, que é esse momento onde o cristão ele pode passar pelo vale da sombra da morte, que é um lugar onde ele já não tem mais controle das circunstâncias e das situações, onde ele está totalmente oprimido por uma questão que pode levá-lo à morte, mas ali fala que o Senhor está com ele. E ainda que um cristão não venha a vencer o vale da morte, os seus olhos podem se fechar no vale da sombra da morte, mas eles se abrirão na eternidade e na glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, queridos? Então, se você passar por essa circunstância na sua vida, não tema, porque o Senhor está com você neste momento. Dando sequência, ele vai dizer que a tua vara e o teu cajado me consolam. A vara, ela significa correção, o cajado significa direção. Então, todos aqueles que são filhos de Deus, eles vão ter da parte do Senhor tanto a correção, Hebreus capítulo 12 vai falar sobre isso, que Deus corrige e açoita todo aquele que recebe, que aceita, que toma por filho, né? E diz que se você está sem correção, você não é filho, você é bastardo. Então, meus queridos, hoje a gente vê muito essa teologia, essa hipergraça, né, que diz que não teríamos sofrimento, que diz que a vida cristã é só maravilha, é só felicidade, que não tem sofrimento, que não tem correção, porque em Jesus já temos tudo, Jesus já fez tudo por nós, não é? Mas a própria Bíblia nos garante que Deus nos corrige, nos açoita, porque somos filhos. E se a gente não vive esse tipo de coisa, fala que a gente nem filho é, a gente é bastardo. Então, se você está vivendo um evangelho onde não há sofrimento, onde não há dor, onde não há correção, cuidado, que você pode estar sendo enganado, você na verdade está sendo enganado e você nem filho pode ainda ser de Deus, tá? Então, cuidado. Se você é filho, você vai passar por correção. E aqui fala da vara, né? Então, que traz a correção, e do cajado, que traz direção. E essas duas coisas presentes ali na vida de Davi falam que traz consolo, né? A tua vara e o teu cajado me consolam. Saber que o Senhor é aquele que nos corrige e que nos direciona traz consolo para a nossa vida, não é? Dando sequência, prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários e unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Então, queridos, diante das aflições da vida, diante das perseguições que nós como cristãos vamos ter em decorrência do nome do Senhor, a Bíblia fala, já falamos de não temermos o mal, de não temermos essas circunstâncias, mas a Bíblia fala que o Senhor prepara uma mesa
na presença daquele que nos persegue, na presença daquele que nos amaldiçoa, que quer o nosso mal, que muitas vezes quer a nossa vida, mas que Ele nos prepara uma mesa para que possamos descansar, sentar e cear na presença desses inimigos, ou seja, na presença das circunstâncias adversas da vida, o Senhor ainda permanece cuidando de nós, nos preparando uma mesa e nos alimentando. E aqui eu quero colocar também algo importante, que Jesus ensina também lá no seu Sermão da Montanha, que para os nossos inimigos, muitas vezes algumas pessoas interpretam essa passagem com o sentido de, olha, o Senhor vai te preparar um momento onde você vai regozijar na presença dos seus adversários, onde quer trazer um sentimento ali de vingança, de eu estar ali me alegrando e triunfando sobre o mal, sobre os meus inimigos. Não, queridos, Jesus ensinou que devemos orar pelos nossos inimigos, devemos abençoar aquele que nos amaldiçoou. Então nós confiamos no Senhor diante das adversidades da vida, mas do Senhor é a vingança. Então Ele vai cuidar dos nossos inimigos, daqueles que desejam o nosso mal, daqueles que fazem mal para nós. Nós apenas devemos desfrutar dessa mesa que o Senhor prepara para nós. Unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transbordam. Então, a unção sobre a cabeça, na antiga aliança, onde Davi vivia, onde era o contexto que Davi conhecia, ela traz a conotação do sacerdócio, porque o sacerdote era aquele que era ungido, né, tinha um óleo sobre a cabeça, era aquele que então era aquilo que capacitava o sacerdote para o seu sacerdócio. E hoje nós sabemos que em Cristo todos somos os sacerdotes. E o óleo é uma figura do Espírito Santo. Então, o Senhor é aquele que nos enche com o seu Espírito Santo a ponto de nós transbordarmos, né? Nós falamos ali no vídeo do Rio do Espírito que Jesus faz a alusão do rio, né, como aquele que crer nele, no seu interior fluiriam os rios de água viva, né, dizendo sobre o Espírito Santo que haveria de nos ser dado, não é verdade? Então o Senhor nos enche com o teu Espírito para que nós transbordemos, a ponto de transbordarmos, para atingirmos e alcançarmos outras pessoas, para que também sejam abençoadas. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. Então, meus queridos, essa também é uma das características dos atributos de Deus, a bondade e a misericórdia, não é? Nós, em Hebreus, no capítulo 4, vai falar que nós podemos confiantemente adentrar diante do trono da graça, para que possamos alcançar graça e misericórdia, não é? Aqui nós temos a bondade do Senhor por meio da sua graça, e a misericórdia, que é não recebermos o que merecíamos, e a bondade é recebermos aquilo que não merecíamos. Por quê? Porque Jesus tomou o nosso lugar e recebeu a punição que merecíamos. E por causa disso Ele nos confere tudo aquilo de bom que Ele tem dele e para nós. Então bondade e misericórdia certamente seguirão todo aquele que crê e confia no Senhor, que o tem como Pai, como esse bom pastor. E habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Ou seja, a garantia de que nós estaremos sempre na presença do Senhor. Nós que hoje somos filhos, nós que hoje temos o Espírito Santo habitando dentro de nós, que é um selo, que é um penhor, que é uma garantia da nossa salvação. Lembre-se que um servo, um escravo, aquele que apenas trabalha para alguém, não habita a sua casa. Quem habita a casa é o Filho. Então, nós que somos filhos, podemos habitar na casa do Senhor. Amém, queridos? O vídeo já está ficando longo, tem muita coisa que a gente poderia explanar. Eu quis fazer aqui uma exposição rápida do Salmo 23, que isso possa ter abençoado a sua vida. Eu peço novamente, se inscreve no canal, ative as notificações para o YouTube poder te lembrar toda vez que tiver um vídeo novo aqui. A gente está com a série de Salmos, estamos com a série de Atos dos Apóstolos. Eu vou começar a série da oração sacerdotal de Jesus, que é João capítulo 17. A gente tem a série de dica de leitura e demais vídeos acerca da palavra para que a gente possa crescer na nossa fé. Tá bom? Curta o vídeo para que o YouTube aumente a relevância, né, do canal e dos vídeos e recomende mais os vídeos para que outras pessoas possam ser abençoadas. Queridos, que Deus possa abençoar vocês. A minha oração é para que vocês sejam edificados, para que vocês confiem no Senhor, porque Ele é o pastor de vocês
e nada lhes faltará. Provisão, segurança, descanso e unção. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo, em nome de Jesus.